Debates e reflexões sobre o uso da tecnologia em diferentes espaços e atividades sociais. Especialistas de diferentes áreas do conhecimento apresentam suas ideias acerca de questões que reúnem tecnologia e problemas da atualidade. Este é o seu podcast Tecnologia em Perspectiva. Olá, bem-vindos à terceira edição do programa Tecnologia em Perspectiva. A cada edição, temos o desafio de refletir como a tecnologia impacta nossas relações do cotidiano. Na edição de hoje, debateremos as conexões entre desigualdade social e inclusão e como a tecnologia aprofunda diferenças ao mesmo tempo em que oferece mecanismos para contorná-la. O Brasil ocupa a 7ª posição entre as nações mais desiguais do mundo. Na nossa frente, apenas países da África, continente que enfrenta diversos conflitos. Para as discussões, recebemos o cientista social Guilherme Nogueira de Souza, chefe do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia do CAP-UERJ. Também conversamos com o engenheiro Alberto de Lima, que dá aulas no Cefet, está concluindo o doutorado em Informática e Sociedade pela COP-UFRJ e é membro da diretoria da Associação Brasileira de Estudos Sociais e das Ciências e das Tecnologias. Eu queria começar agradecendo a participação de vocês, né? Obrigada por estarem aqui no Tecnologia em Perspectiva. E para iniciar a conversa, eu queria suprir uma curiosidade minha que apareceu durante a produção desse programa, porque é um desafio a gente encontrar profissionais que atrelem a questão da tecnologia com outros assuntos, assim. A nossa pesquisa por especialistas aparece muita gente da área da educação, até o Luiz Cláudio, que participou do vídeo que a gente apresentou no programa de TV, que foi uma indicação do Guilherme, foi um achado para a gente, porque ele pensa a questão da desigualdade a partir das bibliotecas públicas. Alberto, eu queria ver com você, você utilizou a engenharia elétrica como ponto de partida para pensar a sociedade. Em qual momento da sua pesquisa você resolveu promover a aproximação dessas duas áreas do conhecimento? Na verdade, essa história é um pouco anterior até a pós-graduação, porque eu tenho formação em engenharia eletrônica e de computação da UFRJ e talvez por não me encontrar durante o curso em muitas das atividades ou me reconhecer ali naquele currículo, eu comecei a me envolver com atividades de extensão dentro do Centro de Tecnologia. E aí foi quando eu tomei contato com temas como tecnologias sociais, sobretudo com um grupo que atua até hoje lá, que é o Núcleo de Solidariedade Técnica da UFRJ. E essa experiência foi assim, uma espécie de ponto de virada, inflexão na minha formação. E aí, terminado o curso de engenharia, no mestrado, e aí é a mesma trajetória que eu me encontro agora terminando meu doutorado, eu procurei alguma formação que pudesse, né, a partir da engenharia, né, dar conta desse desejo, dessa vontade, dessa articulação, de pensar o lugar da engenharia para a sociedade brasileira, né, e aí não só assim, talvez eu poderia dizer assim, uma espécie de lugar para refletir na pós-graduação sobre os limites dos olhares tecnicistas, olhar para as imbricações entre tecnologia, cultura, sociedade, política. E aí eu ingressei numa linha de pesquisa que existe na COP, no Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, que tem exatamente essa proposta. Essa linha se chama Informática e Sociedade, e embora uma linha pequena, né, nós não somos muitos, né, eu ingressei, né, a outras pessoas, né, não só da engenharia, né, com essa perspectiva atuando e fazendo suas pesquisas nessa linha, mas é mais ou menos essa trajetória que me leva. Então não foi durante a minha pesquisa exatamente de pós. Esse movimento, essa virada, esse desejo, ele nasce um pouco antes e, de alguma maneira, essa experiência na extensão universitária guiou essa minha escolha na pós-graduação. Guilherme, chega junto com a gente e é muito difícil a gente pensar a sociedade através desses múltiplos olhares, ou isso é uma questão urgente, né?
não só para pensar a sociedade, mas também para pensar essa questão da desigualdade social? Eu acho que a gente tem alguma produção intelectual de peso que tenta pensar a desigualdade no contexto da emergência dessas novas tecnologias, né? Então, desde o trabalho de Castells e outros autores que estão pensando esse processo. Mas o trabalho multifatorial para análise, né, análise baseada em fatores múltiplos, é sempre um desafio para essa produção. Em especial porque há uma dinâmica na produção tecnológica, uma dinâmica nativa no mundo ocidental, de revolução constante. E o tempo de produção acadêmica, por vezes, não é exatamente o mesmo tempo de inovação da ciência, da ciência aplicada. Então, por exemplo, a gente está discutindo, nesse contexto de suspensão das aulas e aulas remotas, a gente está discutindo acesso à tecnologia minimamente 3G, né? Sendo que 3G já é o ontem da emergência tecnológica, quando o país vai começar o leilão para a instalação do 5G, que é uma tecnologia revolucionária. Então, enquanto política social está discutindo o 2G, a eficácia do 2G, do 3G, dada uma emergência, do ponto de vista na ponta da tecnologia aplicada, você já tem um produto 5G. Então, estamos discutindo 3, já está chegando 5. Esse lapso me parece ser uma marca entre a ciência aplicada na produção de produtos e a capacidade de análise dessa ciência, desses produtos no seio da produção social, porque não somente há uma demora, há um tempo próprio de incorporação dessas tecnologias, como um tempo próprio de análise do impacto dessas tecnologias no contexto social. Então, quando a gente consegue começar a produzir uma análise mais profunda e mais rica, em diálogo com o tempo da transformação social, você já tem no mercado ou nos laboratórios de ponta emergindo novas tecnologias com um poder de transformação significativo daquilo que a gente tinha até ontem como mais moderno. Então, acho que esse elemento dificulta um pouco uma manutenção de uma análise multifatorial, qualificada, do artefato tecnológico numa sociedade que tem, por regra, a transformação e a renovação tecnológica constantemente convivendo com desigualdades em relação ao acesso mesmo às tecnologias de ontem, como, por exemplo, saneamento básico, energia elétrica, que são tecnologias de anteontem e que não necessariamente a gente conseguiu universalizar no mesmo momento em que elas se transformaram em um produto no mercado. E até hoje a gente não conseguiu universalizar isso, né? Porque se a gente pensar num país continental como o Brasil, né, que enquanto eu estava me preparando para a gente conversar, eu me lembrei de uma entrevista, uma matéria da TV Folha, da Copa de 2014. Em alguns lugares do Nordeste, aquela seria a primeira Copa que as pessoas iam assistir pela televisão, porque foi quando chegou a energia elétrica lá. E assim, a gente está falando do Nordeste, que é um lugar marcado pela pobreza, mas que a geografia ela não dificulta a chegada desses artefatos, como na Amazônia, por exemplo, que as coisas têm que ser feitas ou por avião ou por barco. Então, assim, é muito chocante isso, né? Essas tecnologias de anteontem ainda não são realidade no século XXI, né? E como é que a gente faz para superar esse atraso? Bem, creio que a gente precisa fazer política compensatória, né? Ou seja, como estamos atrasados, precisamos investir mais para superar esse atraso e, ao mesmo tempo, não retirar financiamento da incorporação do que é novo. Então, não dá para barrar o novo porque não universalizamos a tecnologia de ontem, porque não reproduziríamos a dinâmica do atraso. Há uma necessidade de uma política que compense, que produza incentivos para que a tecnologia de ontem, a gente está chamando de tecnologia de ontem, né, mas que é de fato a que a gente usa cotidianamente, possa chegar. E aí, na linha dos incentivos, podem ser tão da ordem do financiamento público, como a criação de mecanismos que torne interessante ao mercado ou iniciativa privada
fornecer certos serviços. Sem um e sem outro, a gente acaba condenando áreas mais fragilizadas do país a um eterno atraso tecnológico. E é importante ressaltar que nós somos um país continental, mas com uma população distribuída de maneira profundamente desigual. O Brasil tem quase 6 mil municípios, mas metade da população vive em 10. Então, ao focarmos excessivamente no espaço urbano das grandes cidades, em que a gente tem a falsa sensação de que certas coberturas tecnológicas estão universalizadas, e é uma falsa sensação, a gente acaba perdendo de vista áreas que estão em sombra, e é isso, não tinham acesso à energia elétrica até o Luz para Todos, que é o programa do século XX, não tinha acesso à água potável, não tem acesso à água potável ainda, municípios inteiros, né, sem infraestrutura nesse sentido. E dentre essas formas de desigualdade, de tecnologias sociais, está o acesso a essas redes, em que tende a se pavimentar ou se incentivar a incorporação nos espaços urbanos, nas áreas mais privilegiadas desse espaço, e perder-se de vista que ainda ficam, para além dos 10 grandes municípios no Brasil, uma infinidade de milhares de municípios pequenos que demandam infraestrutura para incorporar essas novas tecnologias e que não é rentável do ponto de vista das grandes empresas, a não ser que haja alguma política de incentivo, seja ela pública, seja ela privada, de incorporação dessa população enquanto consumidores de um bem essencial, que no caso do que a gente está falando nesse momento, né, que é o acesso à informação, à internet, progressivamente se transformar num bem essencial à medida que a sociedade da informação se consolida e o acesso a serviços passa a ser virtual e cada vez menos físico, né? Então, acho que o caminho necessário é pensar a política pública capaz de compensar essa desvantagem de certos espaços e certos agentes sociais. E você falou dessa questão dos 10 municípios concentrarem mais serviços em detrimento de todo o restante do país, mas a gente observa isso dentro das próprias grandes cidades mesmo, né? Como o Rio de Janeiro, por exemplo, a realidade das comunidades e a realidade, sei lá, Zona Sul e Barra, né? Que existe essa discrepância e não precisa ir muito longe, né? Alberto, você realizou a pesquisa em comunidades, não foi isso? E o que você observou assim, em relação a essa questão das comunidades e o acesso às tecnologias de comunicação? Explica um pouquinho para a gente. Com certeza. A minha pesquisa ela tem alguns anos, né? O trabalho de campo foi conduzido entre 2010 e 2013. Então, a gente estava aí num período assim em que a grande questão, né, sobre o acesso à internet, né, e aos computadores, né, era assim, ainda hoje, na época, né, a questão dessa desigualdade. Eu tentei focar em vários aspectos. Um deles era um pouco a questão da historicidade dessa ideia de inclusão via tecnologia, em particular a internet, computadores, e aí principalmente o discurso da inclusão digital, e observar de que forma esse discurso da inclusão digital era articulado em políticas públicas ou ações, projetos, né, conduzidos aqui no Brasil. E aí, talvez até dialogando um pouco com o Guilherme, quando ele fala do desafio de acompanhar ou refletir a maneira como essas tecnologias entram em cena, né, na sociedade, né? E aí ele falou um pouco assim da questão da revolução, da mudança constante, e na área em que eu venho, que é a dos estudos sociais de ciência e tecnologia, né, uma das respostas é a importância da gente começar, ou pelo menos ter como porta de entrada o aspecto local. E aí é muito comum a condução de etnografias dentro de uma tradução da antropologia, e aí no caso em particular da antropologia da ciência. Então eu fiz trabalho de campo em espaços, sobretudo telecentros, legado de uma ação pública do governo federal de 2005 ainda, dentro das políticas de inclusão digital do início do primeiro governo Lula. E eu acompanhei um pouco o legado dessas políticas em 3 telecentros, um no Complexo do Alemão, um outro em Vigário Geral, e um terceiro não exatamente numa favela, mas atendendo a uma população ligada às políticas de apoio à pessoa com deficiência da Prefeitura do Rio, no telecentro ali na Presidente Vargas, no centro.
E aí é interessante a gente fazer essa discussão, né? Porque por exemplo, uma das questões que eu observei era exatamente a dificuldade, né, de opções de acesso à internet, era muito flagrante assim nessas comunidades. Os telecentros, eles, embora assim de maneira diferenciada, porque a política pública já tinha se encerrado, o ciclo, né, de testes, de implementação tinha se encerrado no momento que eu cheguei para fazer a pesquisa, mas eu encontrei ainda os telecentros funcionando. E, por exemplo, a principal forma de acesso à internet nesses espaços era através de uma outra ação pública ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia na época, que era o GESAC, que era uma política de acesso via internet via satélite na época, e que tinha exatamente como proposta conectar pontos em que as operadoras não tinham interesse de oferecer à população. E uma outra forma, né, de acesso que eu encontrei, isso morreu um pouco atualmente, embora a gente ainda possa encontrar, eram as lan houses, por exemplo, né, como espaços não somente para jogos, entre jogos, mas como um espaço de oferta, inclusive, de pequenos serviços públicos, assim, de impressão de documentos, realização de requerimentos e de navegação de internet também. Então, eu acompanhei também, em paralelo, a observar como esses telecentros eram utilizados, uma certa tensão, inclusive, né, entre o governo federal, sobretudo, e as prefeituras, em muitos casos também, de reconhecer as lan houses como espaços de inclusão digital. Eu falei um pouco que isso morreu, esse aspecto das lan houses, porque a gente teve uma mudança em termos de uso das tecnologias da informação desde então, né? A gente está falando de horizonte de menos de 10 anos, por exemplo, em que o celular ele se tornou aí uma forma de acesso prioritário nas classes de renda mais baixa, inclusive com a presença muito maior do que computadores, notebooks e desktops muito menos. Mas, assim, tem outras questões que a gente pode observar nessa questão aí, pensando mais atualmente, né, do acesso via celular, que é também o perfil, né, do acesso e dos pacotes de acesso que as operadoras costumam oferecer a essa população. Geralmente são pacotes com dados limitados, ou seja, né, a navegação ela não é tão aberta como a gente imaginaria que seria interessante em termos de inserção nessa tal sociedade da informação, que também tem suas questões, eu acho. E geralmente os aplicativos que são, digamos, de acesso livre, né, em que os dados não têm limite, como o WhatsApp, Facebook, ou aplicativos para ouvir música, como o Spotify. Se a gente for a qualquer shopping center, a gente vai encontrar esses pacotes sendo vendidos por custo muito baixo. Mas o problema, e aí eu lanço assim, como talvez até uma provocação para a gente pensar, os limites também dessa ideia de inserção é inserção no quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, essa experiência de internet nessas plataformas estão condicionadas a algoritmos que são fechados, onde a dinâmica da interação ela não é controlada por quem está acessando, a gente não tem ideia e domínio sobre a forma como a informação que a gente divulga ela vai, por exemplo, se espraiar, e também não temos total controle, embora sobre os dados, os nossos dados, né, que são monetizados, vendidos, né, e viram uma espécie de ativo. Então, enfim, né, tentando responder e já caminhar um pouco para o período mais atual, né, foi um pouco aí o perfil da minha pesquisa no momento. E é curioso que, como acreditava-se que o desenvolvimento tecnológico iria resolver certas questões, mas que, na verdade, estão aprofundando isso. Essa coisa da desigualdade mesmo, né? Concentração de renda, isso acaba aumentando, apesar do desenvolvimento tecnológico. E aí o Guilherme tinha lançado uma questão acerca dessa coisa do financiamento dessas políticas. Existe falta de interesse? Como é que a gente caminha para resolver essa equação da desigualdade? Eu acho que é uma pergunta muito pertinente. Assim, eu acho que não é acho que a resposta ela não é tão simples, porque num primeiro momento a gente poderia até imaginar que seria interesse, sem extrapolar muito, né, o modelo de sociedade em que a gente vive, né, com os mecanismos de produção capitalistas, enfim, né, a gente poderia imaginar que seria interesse, né, do grande capital, e aí representado, né,
por essas grandes operadoras de tecnologia da informação, para a gente não ir também muito longe, né, que haveria um interesse, né, de inserir essas pessoas que estão fora desse universo do uso, né, e das tecnologias da informação, né, eu acho que não seria difícil a gente imaginar, né, e curiosamente no Brasil, né, eu percebo que essa ideia, talvez essa concepção, né, de a gente universalizar, né, ou massificar o uso e o acesso a essas tecnologias, ele não se confirma como talvez a gente pudesse observar em outros países, até como um interesse capitalista mesmo. E aí eu acho que entra em foco, na linha até do que o Guilherme colocou no início, né, que é de que maneira ou até que ponto a gente pode enxergar o acesso a certas dessas tecnologias como um acesso a ser garantido, um direito, né, social a ser garantido pelo poder público. Essa talvez seja a grande luta. A gente, por exemplo, viu muito recentemente, né, a permissão, né, da privatização da distribuição, né, e do acesso à água, né, e os prognósticos são terríveis, tendo em vista a própria experiência que a gente teve com a privatização do setor de telecomunicações, né, e a internet, eu estou falando do setor como um todo. Então, eu diria que talvez falte a gente dar um passo atrás, né, e aí quando eu estou falando a gente, eu estou falando a sociedade como um todo, mas eu incluindo, inclusive, né, aqueles que a nossa classe média, né, e a elite brasileira, eu diria de alguma maneira, né, em nos enxergar como uma sociedade, em termos de um projeto de nação a ser construído. E eu acho que talvez porque a gente é marcado, e aí a gente até retoma o debate parecido que nós fizemos na TV UERJ, né, que talvez seja a gente retomar aí as marcas do colonialismo, da escravidão, enfim, uma série de marcas que nós carregamos como sociedade, que talvez por não terem sido enfrentadas, elas dificultam essa visão de nação, né, e de uma construção de sociedade que passe, né, por interesses comuns, né, que seriam transversais a todos. Então, eu apostaria por aí, talvez, né. Eu acho que, dialogando em especial com o final da fala do Alberto, a gente conseguiu no Brasil uma política de modernização conservadora historicamente, né? O Brasil conseguiu incorporar uma série de princípios considerados contemporâneos no mundo ocidental e, ao mesmo tempo, preservar estruturas supostamente arcaicas nessa relação. E supostamente porque são perspectivas de que a modernidade, por si só, seria capaz de abolir práticas pré-modernas, de ser um equívoco de análise. Mas, de fato, nos construímos como nação conjugando princípios aparentemente contraditórios. Então, conseguimos, por exemplo, implementar uma política liberal desde o século XIX, do ponto de vista de direitos, de construção de cidadania e a manutenção de um sistema escravista. Conseguimos dar saltos tecnológicos no processo produtivo, criar parque industrial e mantermos práticas de controle e de produção agrária do que alguns vão chamar de tipicamente pré-modernas. Então, e conseguimos agora, com a incorporação desses recursos tecnológicos, incluir, ou na verdade, ofertar esses recursos para grupos sociais já bastante privilegiados, né, já inseridos numa dinâmica de consumo e de própria realização de uma ideia de cidadania, ao mesmo tempo em que conseguimos manter um universo muito significativo de sujeitos alheios a esse processo, né? Então, e uma das facetas dessas transformações, até pegando um exemplo que o Alberto trouxe, tem a ver com, nesse momento de crise, a ausência de computadores nas casas, né? Há uma tendência global da redução de computadores para acesso à internet. Só que em vários outros lugares, você primeiro ampliou de maneira significativa a população com computadores pessoais, e isso vai entrando em declínio, substituído por equipamentos mobiles individuais, né? Sejam primeiramente os tablets, depois os smartphones.
No caso brasileiro, o nosso processo de inclusão digital, se essa for a expressão adequada, talvez ela sequer seja, mas a construção de um certo consumo digital, ela é por si marcada por um nível de precariedade. E essa precariedade se vem à tona, como muito bem citou o Alberto, quando você pensa nos modelos de conexão, ou seja, quais são os programas, quais são os serviços, como é que se vende o serviço de acesso à internet no Brasil. Lembrando que nós temos um mercado muito pouco competitivo, bastante concentrado na oferta de serviços de telecomunicação. E o quanto o smartphone, por mais que seja dos produtos tecnológicos o que tenha conseguido uma massificação mais do próprio computador, o quanto ele também é limitado do ponto de vista do uso, né, para outros fins. E num momento como esse, em que se coloca como pauta o debate, por exemplo, sobre o ensino e o uso de tecnologias, o que se vê é o quanto essa é uma ferramenta pouco qualificada, por mais importante que ela seja, pouco qualificada, até mesmo porque, seja termos planos que não possibilitam acesso para além das mídias sociais, que, enfim, não nos cobram mensalidade, mas são rentáveis a partir dos nossos dados, seja porque não há uma educação, a gente não conseguiu produzir uma educação para o uso dessas tecnologias, né? E parte desse problema a gente vivencia com um fenômeno que não é só brasileiro, né? Ele marca todas as democracias liberais no Ocidente, pelo menos, que é da pulverização de notícias falsas via aparelhos tecnológicos. Então, a ausência de uma educação até prévia ao consumo tecnológico, uma educação científica, uma educação capaz de suspeitar de certas informações, conjugada com um acesso relativamente precário a essas tecnologias, mas tecnologias que facilitaram por certa conexão, geraram novos desafios, resolveram alguns e geraram novos. Um deles talvez seja esse, né? No cenário político, você tem a emergência progressiva de narrativas deslocadas dos fatos, mas que se espalham rapidamente, sem necessariamente um questionamento por parte de quem compartilha. Até porque são feitas para serem compartilhadas de maneira rápida, de celular a celular, fora do controle de qualquer debate público sobre essas informações. Então, talvez a gente precise dar um passo atrás de fato, e um passo atrás, inclusive, fortalecendo uma educação para o uso das tecnologias, né? Tanto o debate sobre o que é gratuito, o que significa acesso gratuito às redes sociais, o que exatamente é gratuito, a própria capacidade de crítica sobre o que eu estou lendo, o que eu estou compartilhando, e isso é um desafio bastante significativo, me parece. Não é uma resposta rápida, não é um processo para o qual tenhamos uma resposta rápida, ao menos é o que me parece olhando nesse momento. Eu queria voltar um pouquinho atrás de coisas que o Guilherme disse, como o Alberto, a respeito do nosso problema da herança colonial, né? O Brasil, no relatório da PNUD, que foi divulgado no início desse ano, é o 7º país mais desigual do mundo. Na nossa frente, só os países do continente africano, que a gente sabe que também carregam um peso muito grande do colonialismo, né? O país também concentra muita riqueza, é o 2º maior no mundo nessa questão da construção da riqueza. Mas um ponto que a ONU levou em consideração para nos colocar nesse patamar, além dessa questão da riqueza, outros pontos, como o racismo estrutural, a violência de gênero e a desigualdade tributária. Como é que a gente avança nisso? Você falou, Guilherme, dessa coisa também dessas novas narrativas, né, de pensar, de entender, que elas também são fundamentais para a gente superar ou avançar, né, no debate do racismo e da violência de gênero. E aí a gente tem um amplo debate a respeito dessa questão da tributação, né, que a gente está, inclusive, vivendo agora com a questão da reforma administrativa do país, funcionalismo público. Enfim, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso,
já que a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa. Na verdade, assim, eu acho que esse é um ponto fundamental, né? A gente pensar sobre as desigualdades, né, que são múltiplas e estruturais, são históricas, e que, obviamente, eu acho que quando a gente observa, né, para elas, né, e se a gente não observa, né, de uma maneira integrada, né, e como talvez a complexidade que elas geram mereça, né, que elas sejam observadas, o debate da inclusão por si só, talvez ele se perca. E aí a gente pode, por exemplo, por vários pontos, assim, eu vou dar um exemplo. Durante acho que a atual pandemia, por exemplo, ela trouxe isso talvez de maneira muito mais escancarada, assim, muito mais evidente, né? Por exemplo, o aumento, no primeiro momento, das incursões nas favelas, aumentando a letalidade policial, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, ao ponto de, historicamente, mas a partir da movimentação dos movimentos de favela, movimento negro, o STF ter que proibir a realização dessas operações. E, curiosamente, pelo menos assim, na experiência que eu pude observar aqui mais local no Rio, essa articulação ela se deu até por conta da própria pandemia, a partir de uma articulação nas redes sociais. Se a gente for observar, por exemplo, determinados empregos ou ocupações, melhor falando, né, em que as remunerações são mais altas, muitos até relacionados ao lidar, né, com a tecnologia ou a produção de tecnologia, a gente vai observar, por exemplo, também essa desigualdade presente. Aí eu posso falar, por exemplo, da minha área, que é a engenharia, a computação, né, em que tem surgido cada vez mais grupos, né, de mulheres, ou de mulheres negras, por exemplo, né, se articulando e, assim, a partir de um movimento, né, de base, um movimento mais local, né, tensionando essas desigualdades em relação a aumentar a presença desses grupos, a presença delas, né, sobretudo, nos espaços de formação, né, e de educação nessas tecnologias. E é isso, eu acho que é um dos aspectos, por exemplo, que dialoga, né, com a superação dessas desigualdades. E aí, de novo, né, o debate, talvez, como consumidor, assim, o acesso à tecnologia como consumidor, ele também, acho que, a meu ver, tem os seus limites quando a gente observa, né, por exemplo, esses movimentos. Eu não vou me alongar tanto, né, para dar oportunidade para o Guilherme falar, mas eu acho que essa questão, sobretudo, ela demonstra talvez o desafio que a gente tem em mãos como nação. Então, até dialogando com outras perguntas, né, com o debate que a gente estava fazendo até há pouco, não é só assim, uma questão de delegar, né, ao mercado, suprir, né, essas necessidades, porque a gente sabe, né, que tem limites para isso. Um dos limites é exatamente essa herança desigual, né, essa herança colonialista, que atravessa as nossas relações de uma maneira talvez tão permanente, tão perversa, né, que vai merecer a gente pensar nessa estrutura. E aí pensar na estrutura não como a estrutura como algo fixo, né? Eu, particularmente, até do ponto de vista acadêmico, eu tenho as minhas questões com essa metáfora, e aí não no sentido de reconhecer que essas práticas sejam reais, e aí eu estou falando do racismo, do patriarcado, né, das desigualdades sociais e econômicas de maneira geral, mas pensar também na maneira como a gente pode reverter, né, mudar práticas e repensar essas estruturas e construir outras em seu lugar. E eu diria que está nessa reflexão sobre reconhecer essas desigualdades, e também talvez quando a gente olha para a tecnologia, eu diria que também está para a gente, aí de novo, eu estou o tempo inteiro falando e dar um passo atrás, né, pensar assim, né, que essas tecnologias, né, quando a gente não pensa nelas de maneira integrada em relação à origem, quem as desenvolveu, como elas criam agenciamentos, criam realidades, né, ao se colocarem presentes na sociedade, a gente também corre muitos riscos. Então, eu acho que é importante a gente também pensar em quem não somente está usando, mas quem está desenvolvendo tecnologia no Brasil, como é que a gente pode desenvolver outras tecnologias. E aí, só para dar uma pista, um ponto talvez seja interessante a gente olhar, por exemplo, é o das chamadas tecnologias sociais,
né? Existem coletivos trabalhando com essa categoria, embora toda a tecnologia seja social, são alguns grupos, né, ligados, por exemplo, à luta por moradia, à luta por reforma agrária, né, que têm defendido práticas históricas dos povos brasileiros, né, como tecnologias de fato, né, e que mereceriam um olhar e um fomento do poder público, por exemplo. Se a gente olha, por exemplo, as favelas, tecnologias de mutirão, eu falo porque vivi em uma, e muitas vezes ali aquilombados, né, e numa articulação coletiva, né, que se constrói as casas, que se resolve o acesso à água, o acesso à energia elétrica e coisas do gênero. Se a gente olha para os assentamentos de reforma agrária, por exemplo, a gente vai encontrar muitos exemplos, né? Enfim, né, cisternas em regiões do semiárido e coisas do gênero, né, para a gente sair um pouco das tecnologias da informação. É claro, são iniciativas locais, né, ali de base, nascidas muitas vezes de um cenário precário e aí na urgência de resolver os problemas, mas que demonstram, né, além de uma capacidade inventiva do nosso povo, né, ou seja, algo que está além, que talvez mereça até mais importância do que a tentativa de recriar aqui no Brasil um Vale do Silício, como eu ouço muitos colegas falando. Então é uma provocação que eu deixo aí, né, a gente observar como esses povos ditos, essas partes da população dita apartada, né, dessas benesses da modernidade, também tem criado, né, formas de resistência e de resistência que acho que merecem a atenção do poder público, sobretudo. É curioso, né, que assim, a pandemia desvelou muito isso, né, desse aquilombamento, a gente falando do Rio de Janeiro, das comunidades, né, porque as pessoas estão até o momento, assim, tentando se resolver, porque o poder público, né, não chega lá, né. E outra coisa também que você falou, assim, sobre a questão da regulação e tal, do próprio mercado, que a gente não pode esperar, considerando esse momento que a gente está vivendo com um saco de arroz custando R$40, né? Eu acho que a gente já pode desistir dessa história de que o mercado ele se regula, né? Ou de que maneira ele se regula. Não é mesmo, Guilherme? Na verdade, o mercado se regula. Se essa regulação significa inclusão social, é uma outra história. Uhum. Mas com um dólar a R$6 e uma demanda internacional pelo arroz, o mercado se regulou. Qual é o prejuízo social disso? De fato, é uma outra conversa. Mas tem uma questão sobre esse debate do presente que eu acho que é importante pensar, é que se por um lado a gente tem uma certa reprodução de estruturas de exclusão, essas estruturas talvez nunca tenham estado tão nuas no debate público. Então, quando, por exemplo, Alberto traz exemplo de coletivos de mulheres negras, criando mecanismos para estar em certos espaços que, em geral, são profundamente dominados por homens e homens brancos, como a área das tecnologias e boa parte das áreas de ponta da produção do conhecimento, e você vê uma profusão de debates públicos sobre formas de produção e reprodução das desigualdades, é importante reconhecer que a gente tem, ao mesmo tempo que dificuldades de universalização do acesso, limites quanto às políticas de fato de inclusão, reprodução de formas arcaicas de marcação da diferença, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um debate público bastante intenso. E muito debate público intenso produzindo a nudez desses mecanismos de exclusão, de morte dos corpos fragilizados, passa pela articulação nas redes. E aí, redes de formas muito, muito amplas, né? Desde a rede dos moradores, por exemplo, das áreas precarizadas que são objeto da ação da polícia, mas muitas dessas redes de vizinhos só conseguem ultrapassar as barreiras geográficas da sua localidade porque tem alguém com o celular filmando
a ação indevida ou criminosa do agente do Estado. Então, fico pensando, por exemplo, numa experiência como o jornal Voz das Comunidades, que, enfim, já tem mais de uma década dessa experiência, o quanto essas tecnologias também possibilitaram, ao ser incorporada por certos movimentos, por certos atores sociais, um reposicionamento de algumas agendas. E tornaram mais tensas ou mais densos o debate público sobre alguns temas, até porque essas tecnologias, se por um lado elas não são a panaceia, por outro elas conseguiram ampliar vozes no debate público, algo que há alguns anos atrás era muito dependente das estruturas de emissão, como a televisão, como o rádio. Hoje você tem um debate para bem e para mal, de um questionamento dos tradicionais órgãos emissores, por exemplo, de informação ou de pauta, quando você tem cidadãos comuns produzindo material e que claramente conseguem visibilidade no espaço público e até mesmo no debate público em função dessas tecnologias. Ao mesmo tempo, você tem sim um processo de precarização e de surgimento de mecanismos que tentam induzir os sujeitos ao equívoco, à informação inadequada. Então, como a tecnologia, de fato, ela não é neutra, né? Ela responde a contextos sociais e ela responde a conjuntos de interesses na sua produção e distribuição, tem um lado que eu acho que é positivo e é importante ressaltar, que ao mesmo tempo que ela produz algum nível de reprodução da desigualdade, ela também tem possibilitado a denúncia dessa desigualdade por um número cada vez maior de atores, né, que vêm a público e que vão ocupar certos espaços dentro de redes sociais. Por mais que acho que é absolutamente central o debate que o Alberto propôs nessa conversa sobre quem está produzindo, o que está se produzindo, do ponto de vista de tecnologia de informação, mas há brechas, e essas brechas têm sido exploradas por corpos subalternizados no sentido de dar visibilidade às suas pautas. Então, a pauta das mulheres trans, a pauta do encarceramento da juventude negra, a pauta da misoginia e do racismo em certas áreas. Você tem aí projetos e iniciativas que estão conseguindo dialogar e formar quadros a partir dessas redes. Isso me parece importante porque aprofunda um pouco da experiência do debate de democracia efetiva para um país tão desigual e cujo direito ao debate público também é desigualmente distribuído. É curioso você falar sobre isso, Guilherme, porque, sei lá, eu acho que em 2010 ou 2011 eu me deparei com um livro, acho que é de um sociólogo chamado John Holloway, não sei se você conhece. Também não me lembro se o nome dele é certo, John Holloway, que chamava Crack Capitalism. E aí, a ideia central dele dizia a respeito de que não haveria essa grande revolução que a gente espera, mas que a gente ia fazer mudar o mundo através dessas brechas que esse sistema nos permite, né? Eu acho que a gente está muito nesse momento agora, né, de tentar brecha para reverter essa situação, não é mesmo? Eu creio que sim. Eu creio que existe um debate sobre isso na produção acadêmica sociológica em geral, né, sobre essa dinâmica entre estruturas e sujeitos. E as estruturas tendem a reproduzir o status que a conceberam. Então, a tecnologia de uma sociedade desigual tende a reproduzir formas de desigualdade a despeito das boas intenções dos sujeitos que possam estar nos laboratórios pensando soluções para o mundo. Entretanto, existe a possibilidade de sujeitos se apropriarem dessas tecnologias para a revolução, né? A revolução no sentido de transformação, menos no sentido dos grandes movimentos coletivos, né, do século XIX, mas de incidir sobre essa estrutura, essas formas de estar no mundo. Saindo das tecnologias de comunicação, se a gente pensa, por exemplo, que o sistema educacional brasileiro e no mundo inteiro
não foi pensado para as classes subalternizadas. O sistema educacional não foi pensado para os mais pobres. No caso brasileiro, não foi pensado para os descendentes de escravizados. E ainda assim, à medida que esses sujeitos foram incorporando e sendo incorporados a essas instituições, a despeito de enormes conflitos e até mesmo de contradições, conseguiram pautar, a partir delas, as tais brechas, né? Pautar formas de discutir o próprio sistema educacional a partir da ocupação desses lugares. Se a gente pensar, por exemplo, a política de cotas, da qual a UERJ é uma das pioneiras, ela mudou a universidade pela brecha. A política de cotas é uma brecha legal, uma brecha na política institucional de acesso à universidade, que é extremamente hierarquizada e elitista no Brasil. É uma brecha. Essa brecha tem produzido e tem repercutido impactos tanto na universidade quanto fora dela, quando outros corpos não brancos, não entendidos como devidos em certas profissões, passam a ocupar esses espaços e passam a ser referência e a levar certos debates para esses lugares. Então, eu penso que a tecnologia da informação, mas também outras tecnologias, tendem à reprodução das desigualdades, ao mesmo tempo que os sujeitos têm o potencial de se apropriar dessas tecnologias para questionar parte dessa ordem social. Então, creio que as políticas educacionais, por exemplo, são um exemplo disso, assim como os movimentos em rede, os coletivos que se organizam em torno das redes sociais, que não perdem de vista o que significa uma multinacional ser detentora de 3, 4, 5 grandes redes sociais e, portanto, ter um banco de dados de milhões de pessoas, mas também estão ocupando uma brecha naquele espaço para pautar certas discussões às quais alguns sujeitos não teriam acesso se não fossem via essas tecnologias. É isso, então. Alberto, você quer fazer alguma colocação para a gente já encerrando? Na verdade, eu vou até brincar, né, que essa questão, né, da revolução, mudanças estruturais, talvez seja uma questão para mais 5 horas de discussão, né? Mas eu acho que eu me alinho ao Guilherme e eu acho que é imprescindível a gente não perder de vista, né, as brechas, mas esse mundo, né, em que essas mega estruturas informacionais, né, estão dominadas por poucos atores, o momento que a gente vive no país, né, e, enfim, né, que talvez não seja o mais auspicioso para a gente pensar e construir utopias, né, coletivas ou que estariam aí compartilhadas pela população como um todo. Se a gente talvez se ater, né, a essa, eu vou brincar aqui talvez, né, grosseiramente chamar de mega estrutura, se a gente não der talvez tentar observar onde estão as fissuras, né, as brechas, e aí pensar também no lugar das tecnologias, né, como bem lembrou o Guilherme, né, os grupos que vêm questionando exatamente essas desigualdades e estruturais, né, dentro dessas próprias redes. Eu acho que a gente não vai caminhar. Eu acho que é nessas experiências de utopia mais locais, mais micro, que a gente pode construir o novo. O novo ele não vai surgir, eu acho, do coração e mentes de pessoas iluminadas, né, de seres humanos, de super-humanos ou algo do gênero, mas vai sair dessas experiências, né, locais. E a partir delas a gente vai construir, né, essa outra sociedade. Obrigada, gente. Eu queria agradecer a participação de vocês. E assim, uma coisa que não sai da minha cabeça é que, apesar do retrocesso que a gente está vivendo, sempre reverbera, para mim, uma frase do Chico Science, que é um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar, né? Então, acho que é muito dessa negociação. Eu queria agradecer a vocês pela participação, pelo tempo, pela colaboração, por nos enriquecer o debate que a gente está propondo a fazer, dizer que o Centro de Tecnologia Educacional está de portas abertas, Guilherme e Alberto. Então é isso. A gente se vê na próxima. Muito obrigada.